Brasil, a hanseníase foi registrada pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1600, uma das doenças trazidas pela colonização portuguesa. A doença contagiosa e temida era vista com forte estigma e desinformação. As políticas sanitárias da época, orientadas pelo governo e pela medicina, estabeleceram a segregação compulsória dos portadores como medida de controle. Em 1931, Minas Gerais fundou a colônia Santa Isabel, em Betim, um dos primeiros complexos para isolar pessoas com hanseníase, visando preservar os sadios. A colônia Santa Isabel foi projetada como uma vila autossuficiente, inspirada nos sanatórios europeus com áreas residenciais, pavilhões de tratamento e dormitórios organizados por gênero e idade. Esse isolamento forçado significava, para muitos, a perda do convívio familiar e a perspectiva de uma vida solitária. O impacto dessa política sanitarista não foi sentido apenas pelos pacientes ali isolados compulsoriamente. Com essa segregação, pais e filhos foram separados, crianças saudáveis, ao nascerem de pais portadores da doença, eram retirados de suas famílias e enviadas para orfanatos. Inúmeras pessoas, vítimas não apenas da doença, mas também da estrutura social construída em torno da criação da colônia Santa Isabel, baseada na exclusão e no desconhecimento da hanseníase, perderam para sempre o contato com suas raízes familiares. Embora a colônia Santa Isabel tenha sido criada para proteger pacientes e a população contra a hanseníase, sua história revela o lado negativo dessa abordagem. Os internos enfrentaram a exclusão e marginalização, vivendo sob vigilância constante e em isolamento forçado, o que limitou suas liberdades individuais e os separou da sociedade, reforçando o estigma social. Seus sentimentos em relação ao isolamento e ao distanciamento forçado da sua família? Era muito triste, né? Porque a gente ficava aqui isolada do pai, da mãe, dos amigos, né? E na época, a colônia era muito fechada e você só via medo na sua cabeça, preconceito, porque eu deixei 12 irmãos e vim para cá, vim parar aqui num lugar muito fechado, proibido de tudo. A vida aqui era outra, era uma prisão danada. A gente não podia sair, as pessoas não podiam entrar. Então, foi muito triste, foi muito complicado o psicológico da gente. Por que a senhora ainda vive aqui na colônia? Porque tem 46 anos que eu estou aqui e acostumei, né? Vieram 3 irmãs minhas agora moram aqui, que não teve a hanseníase. E na época, elas eram pequenas e eu só podia ir lá passear e até elas, assim, por vizinhos, que ficaram sabendo que eu tive a hanseníase, alguns vizinhos ficaram com preconceito da família da gente, na escola, os colegas. Então, elas também sofreram preconceito, porque eu ia lá passear e eles ficavam falando, Eva está aí, é doente, está no meio de vocês. Então, assim, por isso que eu não voltei, né? Porque na época eu queria voltar. Meu tratamento demorou 6 anos, que eram os remédios, testavam injeção, testavam comprimido. E aí eu tinha aquela vontade de voltar. Eu até no começo eu queria fugir, que eu chorava muito, né? Eu não estava acostumando. Aí depois de 1 ano que eu acostumei, agora hoje aqui eu sinto a minha família. Eu tenho 3 irmãs aqui, mas eu sinto, assim, minha família, o pessoal daqui. Sim, hoje eu sinto minha casa. Por isso a gente fala, você vai lá fora. Desde a época que eu internei, que vira, sabe? O pessoal fala, até hoje, você vai lá fora. Que eu tinha pegado uma licença para ir em Montes Claros, ver meu pai, que estava sendo na cama, que tinha dado derrame, que não sabia que eu estava aqui. Então, lá fora, onde que está isso lá fora? Aí eu vou lá fora. Aí pegava do delegado a licença, da irmã, você podia ficar 30 dias. Então, até hoje a gente fala, eu não costumo, vou lá em Betim. Aí, doutor Eduardo, Betim, não, você está em Betim. Lá fora, que lá fora é esse? Está todo mundo junto hoje, né? Hoje não tem ninguém separado. Algumas pessoas não têm preconceito, mas a gente ainda, se a gente está lá dentro da gente, não está na pessoa. Parece que o internamento meu, daquela época, com 16 anos, 15 anos, está aqui até hoje. Assim, me empolgou de tudo, de ver meus irmãos, de ficar com meus irmãos, de estudar, que era meu sonho, né? Então, me empolgaram de tudo. Mas minha mãe sofreu muito, queria até morrer quando ela veio aqui me ver. Mas é isso. Eu também, claro, não queria estar aqui, mas hoje eu agradeço por ter passado por tudo isso. Porque é importante eu ter vencido. Quantas que já se foram e foram doloridas, com colegas minhas, com a história de
fiquei emocionada. De tristeza, de abandono, de separação, de dor. Então, hoje, aqui é minha casa. Qual foi o impacto de crescer longe dos seus pais? E o que vocês mais sentiram falta durante a infância de vocês? Na realidade, falta sentimos todos, porque nós, na realidade, saímos. Eu, por exemplo, da minha mãe, eu mamei durante 15 minutos. As irmãs recolheu nós de imediato. Então, nós não teve nenhuma sensação. A gente só veio conhecer a mãe da gente depois dos 10, 12, 14 anos. O que me deu falta foi o estudo. Era precário, então a gente tinha dificuldade para ler e escrever, mas mesmo assim eu peguei pelo menos um pouquinho para aprender a ler e escrever e fui trabalhar, né? Assim que eu saí do Pindorama, eu comecei a trabalhar. Com 18 anos, o pessoal tinha que se virar nos trinques mesmo. Na época que nós vimos para cá foi difícil até para os pais, porque eles não sabiam como fazer conosco, né? Porque nós fomos criados de uma forma de longe deles, né? Você se lembra de perder contato com outros membros de sua família, como irmãos? E como foi crescer sem saber sobre eles ou sem ter contato com eles? No caso dos senhores, vocês cresceram juntos? Vocês foram sempre para o mesmo... No mesmo. Sempre. Então... Não, nós três aqui foram no mesmo destino. Pupileira, Mário Campos, Pindorama, Berenice. Eles pegaram eu na minha mãe, eu fui para uma tal de Populeira. Populeira hoje, como é que é? Já lá que é o Instituto Agrícola hoje. Mas era antigamente a Populeira. Ficava crianças lá. Quando criavam uma idade assim, tipo 5 anos, mandavam para o preventório. Aí do preventório esperava ele crescer uma certa idade, 14, 18 anos, tinha que sair de novo. Mas só que a pessoa tinha que se virar nos trinques. Mesmo sem ser portadores da hanseníase, por que vocês residem aqui atualmente? Eu resido porque eu estou na minha casa. Lá eu tinha que pagar aluguel, assim é eles também. Então, a mãe deixou uma herança assim, né? Pequena. Não precisa ser rico para isso, não. É até uma casa. Só de não pagar aluguel já tá bom demais, né? A melhor coisa que a mãe foi fazer foi isso, né? Uma herança de moradia. Os internos da colônia Santa Isabel buscaram formas de ressignificar a vida isolada, à época da internação, reforçando suas identidades. A arte e o esporte foram canais de resistência e de construção de um senso de pertencimento, transformando a colônia em um espaço onde os internos podiam, por um momento, dar novos significados às suas memórias, suas vivências e compartilhar suas experiências de vida individuais. Eram formas de expressão. Essas atividades permitiam um alívio emocional em meio ao confinamento, ajudando os internos a preservar traços de sua individualidade. Para muitos dos sobreviventes e seus filhos, as marcas do isolamento compulsório perduram. Atualmente, a luta por reconhecimento e reparação continua nos tribunais. Estamos aqui com o Tiago Flores, diretor jurídico do Bonram, e eu vou apresentar algumas perguntas. Tudo bem com você? Queria te fazer algumas perguntas sobre as políticas de isolamento compulsório, como elas impactaram a vida dos pacientes e seus familiares, e quais seriam as principais violações de direitos que você observa nesses casos. Olha, não só no Brasil, mas no mundo, a política de isolamento compulsório foi a política recomendada, né, pela ciência da época para a gente isolar pessoas que eram diagnosticadas com, na época, a gente nem falava hanseníase, falavam com lepra. Então, as primeiras políticas públicas de saúde no Brasil e no mundo foram tirar essas pessoas da sociedade e levar para antigos sanatórios, leprosários, hospitais colônias, igual esse que a gente está aqui hoje na colônia Santa Isabel. Até 1945, essa política era aceitável, porque se não sabia as formas de transmissão do bacilo, como que a doença era transmitida e não se tinha cura para a doença. A partir de 1945, já se sabe a descoberta, né, do bacilo de Hansen, já se sabe as formas de transmissão, já se sabe que não necessitava mais separar pessoas em colônias, separar filhos, né, dos seus pais, e o mundo continuou fazendo essa política segregacionista que a gente fala,
No Brasil, no ano de 1968, o Brasil revogou a Lei 610, que era a lei que permitia a internação compulsória, mesmo assim continuou fazendo internação compulsória até o ano de 1986. Então foi um crime de Estado, né, a violação dos direitos humanos dos pacientes de hanseníase, dos filhos desses pacientes, mas que o Brasil reconheceu como crime de Estado em 2007, propôs uma lei, que é a Lei 11.520, onde indenizou as pessoas que foram segregadas nesses hospitais colônias, por causa justamente dessa violação de direitos. Essas pessoas ficaram presas em hospitais colônias. No Brasil, a gente chegou a ter 33 instituições como essas, num período que não necessitava mais. Então, o principal crime foi essa violação, né, de direitos humanos, ligada a essa restrição, essa liberdade, o ir e vir, né, ficaram segregadas dentro das colônias, numa época que não precisava mais. Importante a gente frisar que é a única política pública de saúde no Brasil que é reconhecida como crime de Estado. Nos últimos anos, o Brasil reconheceu oficialmente os erros dessa política de segregação, como você mesmo disse. O que esse reconhecimento significa para os sobreviventes e os familiares? E quais seriam os direitos de compensação ou reparação financeira para os filhos que foram separados dos seus pais devido ao isolamento compulsório? Como isso tem sido tratado na justiça? Você pode falar um pouco mais profundamente? Olha, significa dignidade, né? Essas pessoas, elas perderam praticamente tudo, né? Os filhos, ao nascer nas colônias, eles eram imediatamente separados dos seus pais, levados, né, para as creches, educandários, preventórios, e foram criados de maneira coletiva, sem os cuidados básicos, sem acesso à educação, sem acesso à socialização, né, dos marcos sociais, os primeiros momentos de vida, né, um ano de vida, que é a construção da personalidade da pessoa, eles foram privados de ter isso. Então, foi uma catástrofe, né, na questão no geral. Desde 2007, a gente conseguiu a indenização para as pessoas que foram internadas compulsoriamente nos antigos hospitais colônias. A partir de 23 de novembro de 2023, a gente conseguiu ampliar o público. A gente conseguiu que a Lei 11.520, que repara essas pessoas, também fizesse, né, faz jus à indenização, os filhos que foram separados de seus pais, e um grupo muito específico que existe no Acre e no Amazonas, de pessoas que também tiveram a doença, tiveram hanseníase, e não foram para a colônia, mas ficaram internados em seringais e domicílio. Um tratamento domiciliar, um tratamento totalmente precário. Então, a partir de novembro de 2023, a gente conseguiu ampliar essa lei, reconhecendo mais esses dois públicos. Só que hoje nós estamos, né, em novembro de 2024, nós temos um problema que é o seguinte: até hoje não foi regulamentada essa lei. A gente conseguiu a lei, a emenda à Lei 11.520, só que até agora não saiu o decreto que regulamenta a lei. Então, até hoje, essas pessoas que ganharam esse direito, né, entre aspas, de ter essa indenização especial, que é uma pensão hoje no valor de R$ 2.012 vitalícia, até hoje elas não puderam nem fazer seu requerimento porque a lei não foi regularizada. Então, isso é um grande desafio ainda, porque depois que a lei for regularizada, tiver o decreto regulamentador, cada um tem que entrar com seu pedido de pensão, e essa pensão tem que ser julgada dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, a gente está hoje nesse período ainda, num período de luta, né, pela regulamentação da lei, para que essas pessoas possam ter acesso a essa indenização, que vai fazer total diferença na vida delas, porque vai trazer um pouco de dignidade, mesmo que seja na velhice, mas vai fazer com que as pessoas tenham uma vida um pouco mais tranquila. Entendi. E atualmente, no contexto da hanseníase no Brasil, na atualidade, você poderia dizer quais são os principais desafios que vocês ainda enfrentam? Você, como um advogado que viaja do Brasil inteiro pegando casos, né, nessa causa? Olha, a hanseníase é o seguinte: a gente tem dois grandes desafios. Primeiro, a gente tem esse desafio da questão da preservação do patrimônio histórico, de garantir que as sociedades futuras, né, conheçam o que foi o isolamento compulsório da hanseníase, porque a gente tem, na atualidade, né, isolamento compulsório para a questão da dependência química, que é muito parecido com o que foi o isolamento compulsório da hanseníase, que mostra que não vai controlar, né, a doença, né, a dependência química também é uma doença, não vai controlar a doença, e isso vai gerar no futuro uma indenização por parte do Estado brasileiro para esse grupo de pessoas. Então, a gente tem esse desafio de mostrar o que já foi feito e que não deu certo, e a gente tem também o desafio, na atualidade, que as pessoas acham que a hanseníase é só uma coisa do passado. E o Brasil é o primeiro país do mundo em prevalência da doença. A gente tem cerca de 20 mil casos de hanseníase só no Brasil. Números absolutos, a gente perde só para a Índia. A Índia tem 90 mil casos, mas quando a gente divide a população do Brasil pela população indiana, nós somos o primeiro lugar do mundo. Somos o primeiro lugar do mundo em hanseníase em criança. Então, o desafio da hanseníase no Brasil, ele é imenso, é o maior desafio de saúde pública. E a gente está engatinhando ainda com boas iniciativas, né, ligadas a um teste rápido, que mostra se aquela pessoa tem predisposição para hanseníase. A Fiocruz agora está no estudo clínico relacionado a desenvolver uma possível vacina contra a hanseníase.
Mas tudo muito atrasado, porque a hanseníase ela é classificada pela Organização Mundial de Saúde como doença negligenciada. O que significa isso? Doença que atinge as camadas mais populares, então não tem financiamento, nem para pesquisa, nem para criação de novos medicamentos. Então o desafio da hanseníase, né, no Brasil é muito grande. A gente tem que preservar essa história, contar essa história para as gerações futuras, mas não esquecer que o país é muito endêmico, né, e cerca desses 20 mil casos por ano, 25% desses casos, né, 5 mil pessoas, já são diagnosticados com algum grau de sequela. Esse grau de sequela possibilita ela para o trabalho, possibilita ela trabalhar, onera os cofres públicos, né, no auxílio-doença, na questão de uma aposentadoria por invalidez. Então, é um conjunto de fatores que não é só a hanseníase, mas está ligado à questão social e à vida das pessoas. Fundada em 1981, o MOHAN, Movimento de Reintegração dos Acometidos pela Hanseníase, tem sido fundamental na defesa dos direitos das pessoas afetadas pela hanseníase, promovendo a reintegração social e combatendo o estigma associado à doença. Agora nós estamos aqui com o representante do MOHAN, senhor Vila, e queria fazer algumas perguntas. Poderia me dizer qual a importância do MOHAN na luta pelos direitos dos sobreviventes e seus descendentes? O MOHAN ele vem para fazer uma mudança no ponto de vista da história da hanseníase. É organizar as pessoas que foram atingidas pelo preconceito, pela doença, que foram segregados, para se organizar, para lutar pela cidadania, pelos direitos humanos, por tudo. Então, é a voz desse grupo, né, e dos seus familiares e dos profissionais. Quais são as principais conquistas do movimento em relação ao reconhecimento e reparação das injustiças sofridas por essas famílias? São várias, né? Aí, do ponto de vista das pessoas atingidas, é esse grupo se reunir e ser voz. Do ponto de vista da sociedade, é ajudar a combater o preconceito e educar a conjunto da sociedade com relação ao estigma da hanseníase. E como o MOHAN tem atuado para preservar a memória desse período e evitar que histórias semelhantes se repitam? Então, o movimento ele se organiza e participa de quase todos os fóruns, dos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Municipal, para que a gente seja um exemplo da não repetição dessas políticas de isolar, de segregar as pessoas. Muito obrigada, viu? A gente tem que dar muita atenção e visibilidade para esse projeto, que é muito importante. Uma das coisas mais importantes é a visibilidade. Nós estamos precisando de visibilidade e visibilidade positiva, né? Porque geralmente o pessoal fazia visibilidade negativa para aumentar o estigma. E nós precisamos reconstruir isso. Muito obrigada. Na atualidade, há um reconhecimento estatal de como a política segregadora da época desencadeou consequências negativas para a comunidade local atual. A colônia Santa Isabel se tornou, portanto, um lugar de memória e reflexão, onde o silêncio dá lugar à ressignificação das histórias vividas aqui. Essa necessidade de dar significados permanece a contemporaneidade dos residentes do bairro.